Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 21 de agosto. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Veja como foi o depoimento de 2 gerentes da Petrobras na CPI mista que investiga a estatal. Inscrições para concurso de redação do Senado terminam amanhã. Proposta obriga restaurantes a expor as informações nutricionais dos alimentos. E um balanço do primeiro semestre do ano da Comissão de Infraestrutura. A CPI mista que investiga a Petrobras tomou nesta quarta-feira o depoimento de 2 gerentes da empresa, os responsáveis pelas áreas jurídica e de segurança. Eles falaram sobre uma denúncia de propina e sobre a compra da refinaria nos Estados Unidos. O gerente jurídico internacional da Petrobras, Carlos César Borromeu, foi condenado pelo Tribunal de Contas da União por prejuízos na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. O TCU determinou que ele e outros dirigentes da empresa devolvam 92 milhões de dólares. O motivo? A Petrobras teria estendido demais uma disputa judicial com a Astra, empresa belga que vendeu a refinaria para a companhia brasileira. Eu espero que os nossos julgadores no Tribunal de Contas entendam por que não se cumpriu logo o laudo. Foi por isso, porque não havia segurança jurídica naquele momento em que ele foi emitido para que houvesse o pagamento de uma importância tão considerável sem que houvesse o encerramento de todo o contencioso entre a Petrobras e a Astra. O segundo a depor foi o diretor de segurança empresarial da Petrobras. Pedro Aramis Arruda negou que funcionários da empresa tenham recebido propina da holandesa SBM Offshore, mas disse que representantes da SBM no Brasil ganharam comissões superiores a 130 milhões de dólares por negócios fechados com a Petrobras. Essas taxas eram pagas pela SBM aos seus representantes. Não havia pagamento direto da Petrobras a esses representantes. Uma investigação da Petrobras encontrou documentos sigilosos da companhia na sede da SBM na Holanda. São papéis assinados por Jorge Zelada, diretor internacional da empresa, até 2012. Foram 2 documentos internos da Petrobras, um deles versando sobre uma possível contratação com a empresa McDermott e um outro era um documento que tinha uma análise abrangente sobre os planos da Petrobras para o pré-sal. Durante a audiência, o líder do PPS leu a notícia de que a presidente da Petrobras, Graça Foster, e o ex-diretor internacional da empresa, Nestor Cerveró, teriam doado imóveis a parentes depois das denúncias de irregularidades na companhia. E começou um bate-boca no plenário. A Graça Foster ou Cerveró omitiram esta informação que é de março de 2014, não é de agora. Devidamente sabatinados pelos deputados e porque não havia esta informação. Agora há esta informação. O senhor está exacerbando. Não estou exacerbando, agora há essa informação é de hoje. Uma boa forma de não se investigar nada é tentar se investigar tudo. Então nós queremos gradativamente, agora daqui para frente, ir tendo mais foco, se centrar mais naquelas investigações que são de fato pertinentes ao processo, ao requerimento que deu início a esta CPI. Termina amanhã o prazo para as inscrições no 7º concurso de redação do Senado. Data limite para as escolas estaduais de ensino médio encaminhar as redações para as secretarias de educação dos estados. O tema dos textos deste ano foi Se Eu Fosse Senador. Os 27 autores das melhores redações, um para cada unidade da federação, vêm a Brasília para atuarem como jovens senadores, vivenciando o processo de discussão e elaboração de leis. Alguns dos projetos elaborados por eles, se acolhidos pela Comissão de Legislação Participativa, podem virar leis de verdade. Mais informações sobre o concurso no portal que aparece aí na tela, www.senado.gov.br/jovem-senador. O uso de fontes renováveis de energia, a crise de abastecimento de água em São Paulo e a falta de investimento em infraestrutura. Temas que pautaram o trabalho da Comissão de Infraestrutura do Senado no primeiro semestre do ano.
Propor soluções concretas para superar gargalos em infraestrutura. Esse foi o principal objetivo do primeiro Fórum Nacional sobre o tema, promovido pela Comissão de Infraestrutura do Senado. No último dia do evento, os participantes apresentaram 78 recomendações, dentre elas 14 sugestões de propostas legislativas para setores como mineração, combustíveis e transporte. O intuito desta construção é o de permitir ao país atrair investimentos e promover mais adequadamente seu desenvolvimento econômico e social. Campos esses em que a infraestrutura exerce papel predominante. A comissão também discutiu o futuro do sistema Cantareira, que fornece metade da água consumida pelos moradores da Grande São Paulo. Durante a audiência pública, senadores mostraram-se preocupados com o possível racionamento de água no estado e criticaram a falta de planejamento. Esse projeto do Complexo de Cantareira é da década de 70, ainda no governo militar, 74. A cidade cresceu de lá para cá e me parece que os investimentos ficaram muito aquém e nos deixaram, de certa forma, refém das circunstâncias climáticas como a gente está vivendo. O grave problema do nosso país é porque nós passamos 30 anos sem fazer planejamento. Ainda no primeiro semestre do ano, os senadores aprovaram 2 projetos que incentivam o uso de energia elétrica proveniente de fontes renováveis. Um deles isenta do imposto de importação os equipamentos e componentes usados na geração de energia solar. Todos os prédios, todas as residências podem gerar energia através de painéis de energia solar. Restaurantes, bares e lanchonetes podem ser obrigados a expor as informações nutricionais dos alimentos que oferecem. É o que prevê um projeto em análise no Senado. Mais da metade dos brasileiros está acima do peso, de acordo com o Ministério da Saúde. E o número de mortes provocadas pela obesidade triplicou em 10 anos. Na raiz do problema, a qualidade da alimentação. A maioria das vezes a gente come um alimento, mas não sabe nada sobre ele. A pessoa tem que saber o que come, né? Assim, o que faz mal e o que não faz. Um projeto do Senado obriga os restaurantes a prestar informações nutricionais sobre os alimentos. O texto já passou pela Comissão de Defesa do Consumidor. Para que os consumidores possam, com base nesse conhecimento, optar por uma alimentação equilibrada, diminuindo assim a incidência de enfermidades associadas a dietas desbalanceadas. O Brasil tem mais de 700 mil bares e restaurantes. No Distrito Federal, mais de 70% não tem nutricionista. No Rio de Janeiro, mais de 90%. Para a Abrazel, entidade que representa o setor, o projeto do Senado vai aumentar o custo do serviço nesses locais. A maior parte dos bares e restaurantes do país não vão ter condição de se adequar a essa lei. É isso que vai acontecer. Você vai pegar 70%, talvez 80% dos estabelecimentos do país que vão ter que trabalhar na ilegalidade. O Conselho Regional de Nutrição reconhece que vai ser difícil adequar todos os restaurantes. Os pequenos estabelecimentos podem não ter como calcular o valor nutricional das porções. Isso tem um descompasso com a realidade porque a maioria das cozinhas não tem alguém com essa capacidade técnica de fazer essa conta. De acordo com o texto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária deve definir quais informações nutricionais serão prestadas ao consumidor. Ele apresenta uma emenda incumbindo as autoridades sanitárias de prover aos estabelecimentos de pequeno porte tabelas de composição de alimentos e formas simplificadas para a difusão dessas informações. Para a Associação de Bares e Restaurantes, a medida não será suficiente. Simplesmente colocar numerozinhos em cardápios não vai fazer ninguém, não vai combater a obesidade da forma como se pretende com o projeto de lei. Mas o Conselho de Nutrição ressalta os benefícios da proposta. Está diante de um buffet de um restaurante e ver 4 tipos de arroz, 3 tipos de feijão, 4 tipos de carne e você puder comparar na hora qual que é mais calórico, você pode fazer uma escolha melhor. Nas ruas, a população defende o projeto. É importante porque a pessoa passa a ser um consumidor mais consciente, mais preocupado com o seu bem-estar e sua saúde física. Todos os bares e restaurantes deveriam ter, inclusive, uma nutricionista dentro do bar.
dentro do restaurante, porque nada mais perigoso na vida do que uma péssima alimentação. Você vai estar a par do que você vai estar se alimentando, o que é bom para a sua alimentação, o que não é, então você já poderia fazer uma escolha mais elaborada. A gente acha que é importante para a pessoa ter uma dieta equilibrada, né? Balanceada. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.